Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, respeito estrelas solitárias de General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, gente, hoje eu peço a vocês, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe, inscreva-se no canal, que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. Estrela solitária de General Severiano tem muito peso e tem muito valor. Agora vamos lá, meus amigos, um assunto bem interessante, acho que bem válido também para ser citado nesse momento. Eu já tinha falado um pouco disso no pós-jogo, né? Depois da nossa grandiosa vitória sobre o Palmeiras, na última quarta-feira. Mas agora eu vou fazer um vídeo focado só nisso. Que é o seguinte, meus amigos. Para mim, duas palavras resumem, acho que tanto o elenco, mas principalmente alguns jogadores nesse momento de 2024. São elas redenção e resiliência. Porque é o seguinte, inclusive eu coloquei na capa do vídeo, né, 3 jogadores que pra mim representam melhor isso. Porque assim, entre os jogadores que jogaram em 2023, passaram por aquele filme de terror ali praticamente ali do final de 2023 ali, e estão ainda no elenco, os que jogaram essa partida contra o Palmeiras, além do Tiquinho, Marçal e Marlon Freitas que eu coloquei na capa, também tivemos o Júnior Santos e Tietê, né? Porém, eu vou me focar nos 3 ali primeiros ali, porque além de, para mim fizeram uma partida nível um pouco acima, mas também foram alguns que foram mais malhados, né? O Júnior Santos e o Tietê não foram tão pegados para Cristo, digamos assim, pelo final de 23 e início de 24, né? Já os 3, boa parte da torcida queria que eles sumissem no Botafogo. O Tiquinho, o Marçal e o Marlon Freitas. O Marlon Freitas principalmente, né? O fato da piscadinha ali ficou muito marcado, muito pesado para ele. Em questão de resiliência, para mim ele é o cara que melhor representa isso dentro do Botafogo. O cara que era vaiado todo jogo quando tocava na bola. Para mim a virada de chave foi naquele jogo Fluminense pelo Campeonato Carioca, que a gente vence por 4-2, né? O Marvin Screen faz um gol de fora da área, um belo gol. E ali que eu senti que a torcida perdoou ele, de certa forma. Ele começou a conseguir jogar, voltar a jogar em alto nível, alta rotação. E para mim hoje, em 2024, ele é mais importante do que era em 2023, pelo fator de liderança. Vários bastidores, né, do Botafogo TV que eu assisti no jogo contra o Flamengo, propriamente dito, ele tem se mostrado um líder, assim, um cara com uma determinação, assim, um foco, assim, um cara que realmente está dando sangue pelo Botafogo, mesmo depois de tudo que aconteceu. Então é uma postura muito admirável, tanto como jogador quanto pessoa mesmo, e mostrando uma força mental absurda para conseguir superar tudo isso. Então Marlon Freitas para mim seria o nome da resiliência desse elenco do Botafogo. Vamos citar agora o Marçal. O Marçal também tem feito excelentes partidas, mas agora contra o Palmeiras fez uma partidaça absurda. O nosso Botafogo foi o primeiro time que conseguiu marcar o menino Estevão ali, que é a joia do Palmeiras ali, que eu vi alguns jogos do Palmeiras que o guri tava fazendo chover. Todo jogo era golaço de fora da área, era drible desconcertante, jogada levando 2, 3 ali e dando uma assistência, jogando altíssimo nível. O Botafogo foi o primeiro time nessa sequência de vários jogos do Palmeiras com o Estevão de titular, que conseguiu anular completamente o garoto. E o Marçal tem grande participação nisso. Fez uma partida ali, em alguns momentos ele tinha um pouco de dificuldade pela parte física, né, que 90 minutos ali, um jogo absurdo de intensidade, de desgaste. Mas conseguiu ali na experiência, no posicionamento, na vontade e determinação, fazer uma excelente partida para mim. Os 3 nomes dessa partida do Palmeiras para mim foram o Luiz Henrique, Marçal e John. Praticamente todo mundo foi bem, né? Mas assim, para mim os caras que mais me surpreenderam. A atuação e assim, altíssimo nível. Então o Marçal também era um dos que era escorraçado no final do ano passado. Não começou bem em 2024, né? Teve dificuldade, ele teve a lesão, ficou mais de 2 meses fora ali. Muitos também já não tinham muita esperança nele. Eu confesso que eu também não tinha tanta esperança nele que ele conseguisse voltar a jogar nesse nível que está jogando agora, devido às lesões, devido a tudo que aconteceu e tal. Ainda não achava que ele teria que ser expurgado do elenco, não é isso, mas eu achei que ele não recuperaria e jogar em alto nível, como está jogando agora. Então
muito, muito bacana, mais um sinal de redenção dentro do Botafogo e mostrando que quem sobrou de 2023 tá a fim de grandes conquistas, de grandes jogos e de superar e apagar tudo que aconteceu no ano passado. E agora, para fechar, Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, um dos que ficou mais marcado. Inclusive a mídia, né, relembra muito sempre o momento que ele perde o pênalti quando estava 3-1, com 37 do segundo tempo, que grande chance de resolver a partida naquele momento, abrindo um possível 4-1. E infelizmente perde o pênalti e acontece tudo o que aconteceu ali, a virada ali, a fatídica virada do Palmeiras, e tudo dali pra frente começa a desandar. Muitos também crucificaram, né? Falaram que ele era um cara mediano, que era um cara pipoqueiro, que não podia mais pisar no Botafogo e tal também. Eu acho que depois do Marlon Freitas ele era o segundo jogador mais malhado, mais crucificado pela torcida, inclusive. Assim, eu fiquei muito triste, fiquei puto no dia, mas no momento eu quis expurgar ele do time porque eu sempre achei ele um atacante muito acima da média. E assim, pra função de pivô, particularmente, pra mim ele é o melhor do Brasil. Pra mim, no Brasil não tem um atacante que consiga segurar a bola, puxar a marcação de zagueiro, dois marcadores nele, fazer o giro, a visão de jogo, a técnica que ele tem pra passe, que é rara em centroavante. Ele tem uma visão de jogo e um passe, pra mim, no nível de meia, de camisa 10, né? E assim, essa dinâmica de função dele também eu vejo que alguns torcedores não entendem muito, né? Porque eu vejo que torcedores aqui têm reclamado muito que esse ano ele não tá tão matador, né, digamos assim. Que no primeiro semestre do ano passado que ele foi brilhante ali, fez muitos gols ali, jogos grandes, todos os jogos grandes pra mim de fazer gol. E esse ano tem feito bem menos gols, porém tem um aspecto, meus amigos, ele tá tendo muita assistência. Ele continua tendo muita participação nos gols do Botafogo quando ele joga, de titular principalmente. Mas o ponto é que muitas das participações acabam sendo com assistências, né? Com assistências, e algumas que não são marcadas na estatística acabam sendo por abrir espaço para os outros companheiros. Ou seja, como eu falei, em diversos jogos ele puxa a marcação de 1-2 e quando estão dois no Tiquinho, alguém ficou livre do nosso setor de ataque, né? E esse que ficou livre acaba fazendo gol, ou os gols. Então, meus amigos, é muito. A gente tem que entender assim, que a função do Tiquinho hoje é diferente. Ele já não é um cara mais tão matador como era no primeiro semestre do ano passado. Ele é um cara que joga pelo time, joga pela tática do Arthur Jorge, uma dinâmica diferente. Ele é meio que um misto de segundo atacante com. Acho que nem falso 9, acho que segundo atacante. Segundo atacante, em alguns momentos recuando até um pouco mais, quase que fazendo uma armação de camisa 10 ali em alguns jogos. Não existe falso 10, né? Mas se existisse falso 10, digamos assim. Porque é uma dinâmica diferente, mas não deixa de ser importante. Não deixa de ser um jogador pesado pro Botafogo, um jogador que chama a atenção dos adversários. Nunca deixou de ser um grande atacante. Nunca se tornou um jogador horroroso, um jogador mediano para ruim. Sempre foi Tiquinho Soares, sempre um cara que chama a atenção dos adversários, um cara que joga em alto nível. Só que em 2024 é uma função diferente. Então eu vejo que às vezes tem sido um pouco pesado as críticas nele. Um pouco pelo ranço do ano passado e nesse ano por essa mudança de função, de postura do Tiquinho. Mas para mim é importante a gente estar a par disso aí. Eu particularmente, quando vi o jogo contra o Cuiabá, eu vim logo quando eu fui no estádio, ele inclusive tem um vídeo no canal, dê uma olhadinha ali depois, quem quiser lá. Fiz desde a minha chegada até a saída, aquecimento, tudo relacionado ao jogo ali em loco ali. Aí eu vi de perto ali a dinâmica do Tiquinho em campo ali, que é isso. Ele quase não perde bola, recebe uns meteoros ali, uns lançamentos longos, pesados, de difícil domínio, o cara tem que ter muita técnica para dominar, ele consegue dominar com facilidade, lançamentos difíceis, pesados, longos, e consegue segurar dois marcadores ali sem tanta dificuldade, e muitas vezes dá o passe de primeira ali pro ponta, pro meia ou pro outro atacante que tá jogando ao lado dele. Então isso é uma função que ninguém faz com a maestria que o Tiquinho faz. É uma coisa que é importante, assim, não entra pra estatística, porque muitas vezes não se torna uma assistência porque a jogada desenrola a partir daquilo, né, pra virar o gol, e também não faz o gol, mas é algo importantíssimo pra dinâmica do nosso Botafogo. Então é algo que
Seria interessante, o pessoal ter um pouco mais de paciência com o Tiquinho. Quando ele passar alguns jogos sem fazer gol, mas não significa que ele tá nulo, que aqui é uma função diferente ao que ele fazia. Então, basicamente é isso, meus amigos. Pra mim, eu tô muito feliz. Pra mim, esses 3 jogadores que foram muito crucificados, né, na virada de ano, aqui no começo desse ano, estão tendo sua redenção, estão mostrando que tem sangue na veia, estão mostrando que tem vontade, que tem capacidade técnica e principalmente mental para superar tudo o que aconteceu e jogo a jogo melhorar e honrar cada vez mais o nosso manto alvinegro. Então é muito importante, eu estou muito feliz que isso tenha acontecido. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, concorda, discorda, todo ponto de vista aí. Vamos torcer, meus amigos, para eles evoluírem cada vez mais, cada vez mais. Para mim não podemos torcer contra jogador ou alguém que a gente tem algum certo ranço por algum motivo, porque no momento que o cara veste essa camisa, tá representando o time que nós amamos, que nós torcemos do fundo da nossa alma. Então, quem vestir o manto alvinegro aqui, a gente vai ter que torcer pelo bem do Botafogo, não por ranço ou por não gostar de 1, 2 jogadores em particular. O mais importante sempre será o Botafogo. Grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente. Saudações alvinegras, excelente fim de semana para vocês, meus amigos. E em breve, mais uma rodada do Brasileirão do nosso glorioso. Vou fazer o pré-jogo aqui, fique atento no canal. É isso, valeu!